Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Iniciamos aqui mais uma live e neste dia eu gostaria de chamar a atenção para juntos também termos este tempo de oração, este tempo de comunhão com Deus. E após este período, estarei chamando o pastor Laércio, que ministrará a palavra hoje. Mas antes nós vamos conversar sobre algo que o Espírito Santo de Deus tem já mostrado e falado conosco já por um tempo. Mas agora eu peço a gentileza de juntos orarmos a Deus neste momento. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor e por todo o seu cuidado. E agora diante de ti, Senhor, pedimos perdão. Perdão a ti, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo, Pai, que falamos, pensamos ou da maneira que agimos. Porque, Pai, diante, Senhor, de todas as lutas, guerras, problemas, tribulações, circunstâncias, sabemos que é o Senhor que está presente em nossas vidas e que nada pode ir contra o seu querer, porque está escrito na sua palavra: agindo tu, quem impedirá? Então, Pai, diante dessa verdade, nós estamos aqui, reunidos, Pai, clamando a sua presença, clamando o seu querer, juntos para poder te exaltar, te engrandecer, te adorar e saber que somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, e que nada e ninguém, Senhor, nenhuma doença, nenhum mal, nenhum espírito de enfermidade, nenhum espírito das trevas, possa ser ele de mortandade, possa ser ele, Pai, nos levando, Senhor, a caminhar, Pai, solitários, mas nada disso é maior do que a sua presença, e tudo isso está repreendido e expulso em nome de Jesus. Que a cura do Senhor se manifeste, porque ali na cruz Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e nos deu a condição de sermos curados e sarados por Ele. Então nessa hora nós te damos graça, Senhor. Nós apresentamos as nossas vidas nas suas mãos, apresentamos tudo aquilo que somos e temos e apresentamos esta live diante de ti, sabendo que o Senhor é digno de honra, glória, louvor e majestade. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e pelo Senhor ter mostrado para nós o que o Senhor tem feito de melhor e o que tem realizado. Obrigado pelos seus milagres, obrigado pelas suas maravilhas, obrigado pelo seu cuidado conosco, Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado por suas bênçãos, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Peraí, você quer? Peraí, irmãos, aqui ao vivo é desse jeito, live é assim. A gente pega, olha, eu não sei, não tenho o nome de ninguém, mas breve assim terei. E eu quero te chamar agora, os irmãos que têm recebido o áudio, Deus falou grandemente conosco neste dia sobre gratidão, né? Então, mas eu achei tão tremendo aqui agora, que um pouco antes de nós estarmos iniciando aqui a live, eu tirei um período ali para poder tá meditando, e o mais interessante é que todas as vezes que a gente libera os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, Ele fala. E todas as vezes que nós pedimos, o Senhor, Ele responde. E o Senhor falou comigo aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 12, da seguinte maneira: e respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Ou seja, que ele deve sofrer e ser
rejeitado, para ficar mais fácil, porque essa tradução muitas vezes a gente fica pensando, imaginando um monte de coisas na tradução dessas palavras, mas é exatamente isso: sofrer e ser rejeitado. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 18, fala isso. O que isso tem a ver com agora a introdução desta live? Eu digo para vocês, muito diante daquilo que Jesus, ele fez, mas antes de Jesus fazer, quer ver? Vamos lá agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se o meu filho estiver lá assistindo agora, ele está dando um pulo, falando: alá mamãe, está falando de mim. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Olha o que fala: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão por seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E olha que sobrenatural: irá adiante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho, e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ponto. O que isso tem a ver com a introdução de hoje? Irmãos, eu falo, olha que sobrenatural. O que nós lemos em Marcos, capítulo 9, versículo 12? Que Jesus disse que teria que vir quem? Que se manifestaria ali como assim? Que primeiro viria Elias. Mas aí que tá, muitas vezes a gente tem um entendimento de tantas outras coisas, né? Mas na verdade Deus está falando o quê? Deus está falando que este João, que foi chamado João Batista, ele foi aquele que veio para esta terra com esta autoridade e ousadia. O que ele fala? Ele irá adiante dele no Espírito e na virtude de Elias. Olha que sobrenatural. Então assim, muitas vezes a gente quer entender a Bíblia fora de contexto e acaba não compreendendo isso. Por que somos gratos a isso? Porque se João Batista não tivesse ouvido, João Batista não tivesse feito, João Batista não tivesse realizado e não tivesse cumprido o propósito e chamado dele, como ele iria preparar o caminho para Jesus? Olha que sobrenatural. Então, aqui espiritualmente ele foi preparado para poder fazer com que a bênção, fazer com que a presença, preparou ali todo este propósito. Porque o que João Batista pregava? Ele pregava o que? O arrependimento. Arrependei-vos, pois convertei-vos. Então ele pregava este arrependimento, e através deste arrependimento foi aonde chegou, ou se deu-se a entrada de Jesus para manifestar a glória de Deus, e como nós sabemos, para poder ir lá naquela cruz, morrer por mim e por você, lá naquela cruz, vencer todas as nossas dores, lá naquela cruz, arrancar todo tipo de iniquidade e pecado, lá naquela cruz, fazer com que um sangue seja derramado sobre nós, ou fosse derramado sobre nós, e ali nós sermos completamente sarados, curados, transformados, e os nossos pecados perdoados. Então ali naquela cruz foi aonde Jesus fez aquela atitude de amor, de fé e de prontidão e obediência a Deus. Então se não fosse ali João Batista ouvir, por isso que somos gratos,
aquilo que o Senhor ordenou, como Jesus poderia cumprir o restante daquilo que Deus chamou ele a fazer. Então somos gratos, porque nós não podemos entender a palavra somente com trechos ou partes isoladas, mas sim todo um contexto, porque se Deus ele nos chamou, Deus ele preparou, Deus ele falou, nós temos que começar também a compreender dessa maneira. Nada é em vão. Quando alguém inicia um culto, quando alguém faz algo num culto, quando alguém prepara alguma coisa, ou numa live, ou qualquer outro tipo de coisa, significa que ele está sendo direcionado por Deus para poder fazer com que aquela palavra chegue ao seu coração e prepare aquele lugar, prepare aquele ambiente para a palavra que está sendo ministrada, ou a palavra que será ministrada, ou aquele louvor que será ministrado. Então nós temos que começar a compreender dessa maneira. O Senhor, ele jamais vai fazer aquilo que nós queremos, mas sim nós temos que obedecer a ele e fazer tudo aquilo que ele nos chamou a fazer. Então, desde o ventre de sua mãe, João Batista, ele sabia qual era o propósito. Depois que ele tomou a consciência do que era, ele fez fora de tudo aquilo que as pessoas queriam. Ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. Você pode até estar imaginando um monte de coisas. Então, por favor, nesse momento, saia do automático, saia da sua zona de conforto, saia da sua rotina e viva aquilo que Deus te chamou para fazer. Saia de toda esta estrutura que foi construída dentro de você, toda esta ideologia que foi colocada para você, e comece a viver aquilo que o Senhor preparou de melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Então se prepare. Por que se prepare? Porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer conosco hoje. Isso aqui é só uma introdução, é uma preparação daquilo que Deus tem a falar e tem a se mover em nossas vidas. Então se prepare. Não sei se você está passando por algum processo de enfermidade, ou está passando por algum processo ou uma provação, ou de repente, como o Senhor tem ministrado muito em nossas vidas, não sei se você está num processo de deserto, não sei se você está passando por um vale, não sei se de repente você está com um gigante, não sei se na sua frente tem um mar e pessoas furiosas, um exército furioso contra você, não sei se é uma muralha que está na sua vida, mas tenha somente uma certeza: tudo aquilo que vier contra você, tudo aquilo que veio contra você, só compreenda isso: nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que acreditam no Senhor. Então nada pode vir contra você. Então não aceite decreto, não aceite palavras, não aceite nenhum tipo de condições. Simplesmente ouça a voz do Senhor e faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa eu chamar aqui agora o nosso irmão escriturário Genaro. Deixa eu ver se ela anotou algum nome aí. Não anotou nada. Pera aí, irmão. Pera aí, irmãos. Olha isso. Olha aí. Ele está olhando para a tela. Pera aí, irmãos. Segura aí um pouquinho. Vamos lá. Aleluia. Já estou voltando. Aqui, ó, Elisângela, Idalina. Essas daqui, aqui tem 4 comentários, mas só clicar aqui depois e ver, tá? Aqui, quem curtiu? Aqui, ó. Elisângela, André, Idalina, Francisco, Zan e Lília. Tá? Depois coloca aí. Aleluia, voltei, oh glória. Aleluia. Então, irmãos, nesta hora eu quero... Depois a gente apresenta o nome de todas as pessoas que estão hoje junto conosco. Mas nesse momento eu gostaria que eu não sei o que está acontecendo ou da maneira que você está passando. Nós estávamos aqui, eu e o pastor Lércio, e começamos a perceber, e também isso começou a testificar no nosso espírito, se levanta uma guerra espiritual muito grande. E nessa guerra espiritual nós temos que começar a nos posicionar. Diante deste posicionamento, nós temos que começar a ter atitudes de fé. E essas atitudes de fé têm que estar baseadas na palavra. Por que estou falando tudo isso? Porque assim, nós temos que saber
O momento de ter uma intimidade com Deus e conversar em particular, nós temos que ter. O momento de você estar clamando por algo, nós temos que ter. Mas vai chegar um momento que Deus vai te levantar para você interceder por algo. Ou nessa condição que você só está esperando algo acontecer de Deus, e de repente nós vamos ser esses instrumentos que Deus vai usar para que você posteriormente seja usado para poder fazer isso com outras vidas. Mas o Espírito Santo de Deus nos move agora a fazer algo, e este algo eu acho que tem que ser primordial na nossa vida. O que é? Interceder. Interceder por aquilo que você acha que é impossível. Interceder por aquilo que você acha que não tem como. Interceder por aquilo que já foi decretado ou já foi colocado sobre a sua vida. Pode ter sido um decreto de enfermidade, pode ter sido um decreto de falência, pode ser um decreto de infertilidade, pode ter sido um decreto de morte, pode ter sido um decreto de paralisação. Eu não sei que tipo de decreto, eu não sei que tipo de palavra foi lançada contra você, mas eu tenho uma convicção e uma certeza de algo, que tudo aquilo que nós pedirmos crendo, nós receberemos, e que se nós estamos diante daquilo que o Espírito Santo de Deus nos prometeu, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele falou e todas as promessas que Ele nos deu, elas se cumprirão em nome de Jesus. Então nesta hora quero te chamar. Eu não sei o que é, porque assim, o Espírito Santo de Deus ele mostra assim, pessoas passando por grandes turbulências, mas assim, vamos pegar agora e imaginar algo, o Senhor me remete a falar isso. Vamos imaginar algo. Num primeiro momento, Jesus, como ele esteve ali num barco, ele estava dormindo e os discípulos ficaram atormentados com aquela tempestade a ponto de acordá-lo, e ali acordando ele repreendeu e mostrou para eles, revelou a eles quão pequena era a fé deles. Mas num segundo momento, Jesus deixou os discípulos irem para aquele mar e ali pegarem aquela tempestade, e depois ele veio andando sobre as águas. O que isso quer dizer com as nossas vidas? O Senhor, Ele nos ensina, o Senhor, Ele nos mostra, mas chega uma hora que nós temos que tomar esta atitude e esta ousadia daquilo que Ele nos deu. Ele nos dá a teoria, Ele nos ensina, mas a prática é que vai nos levar a viver milagres, a viver cura, a viver libertação, a viver a demonstração desse amor em abundância. Então, neste momento, não sei o que é, o que parece ser impossível para você, mas nós vamos orar. E pode ter certeza, convicção, que a minha fé, junto com a sua, a nossa fé aqui, junto com a sua, esta é a fé de cada um agora, junta neste mesmo propósito, moverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, diante de Ti, Senhor, pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados e transgressões. Revestidos estamos com a armadura de Deus completa e a autoridade e a ousadia do Seu nome. Nada pode ir contra o Seu querer ou a manifestação da Sua graça e da Sua glória. Então desde já, cancelamos, anulamos, repreendemos e expulsamos toda ação das trevas, tudo aquilo que o inimigo tentou, tudo aquilo que o inimigo lançou, todas as palavras, todos os decretos, todas as intimações, tudo aquilo que foi dito ou foi passado, Senhor, nós rejeitamos, nós cancelamos, nós anulamos, porque não é da maneira que o Senhor preparou, porque, Senhor, na Sua promessa não há espírito de enfermidade, na Sua promessa não há, Senhor, espírito de morte, na Sua promessa não há, Senhor querido, espírito de falência, na Sua promessa não há, Senhor, infertilidade, na Sua promessa há sim, Senhor, bênção sem medidas, a cura, a libertação, a salvação, a transformação, e em nome de Jesus nós profetizamos agora que nenhum espírito de enfermidade mais pode pousar sobre, Senhor, essa vida, sobre essa casa, sobre este lar e sobre esta condição, em nome de Jesus.
E também, Pai, nenhum decreto ou nenhum tipo, Senhor, de palavra pode ser maior que a sua presença. Nenhuma mentira é maior do que a sua verdade, Senhor. Então não adianta mais encobrir nada, não adianta mais guardar este orgulho. Está na hora de você se humilhar, se rasgar e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, não dependo mais das minhas forças. E receba em nome de Jesus a cura, a transformação e a graça do Senhor sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, sobre todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Que haja agora uma frutificação, uma multiplicação, e agora se torne fértil tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o inimigo ele não pode paralisar ou ir contra aqueles que estão vivendo e estão diante da sua promessa e da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Anotou os nomes? Aleluia. Rapidamente eu vou falar os nomes aqui, irmãos. Quero agradecer a participação da Elisângela, a minha esposa, o Marcos, a Idalina, o Francisco, a Andréia e a Lilian. Glória a Deus. Eu sei que deve ter mais pessoas aí. É a única coisa assim, nós não conseguimos ver ou te enxergar se você não clicar ali, dar um joinha, um curtir no caso, né? Ou anotar alguma coisa, fazer um pedido de oração, dar um glória a Deus, aleluia, um boa tarde, uma boa noite, um bom dia, sei lá, qualquer coisa. Não dá. Mas então, em nome de Jesus, eu quero agradecer você que está aqui, mas agora nessa hora, eu quero que você continue mergulhando neste propósito. Daqui a pouco nós vamos estar falando de novo dessas pessoas, de novo, porque assim, toda quinta-feira, vocês já sabem, nós temos um propósito de orar por todas essas famílias, orar pelas famílias que participam da live, orar por tudo aquilo que elas estão passando e vivendo, orar pelo nosso caderno de oração e fazer com que a presença de Deus ela seja manifesta. Então, em nome de Jesus, nesta hora, eu quero chamar aqui o pastor Laércio. Ele estará ministrando uma palavra, e que esta palavra você permita chegar e testificar no seu espírito. Então, nessa hora, se tiver alguma coisa te atrapalhando, ore ao Senhor. Fale: Senhor, leva os meus pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. Senhor, livra-me de todo tipo de tentação. Senhor, me livra de todo tipo de distração. Que os teus arcanjos com as espadas de fogo estejam me protegendo, me guardando, e que eu receba esta palavra rema que vem do seu coração. Amém? Glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor Laércio e que você continue desfrutando daquilo que o Senhor tem preparado para você, em nome de Jesus. Pastor Laércio, aleluia, glória a Deus. Sou um pouquinho mais, eu sou um pouquinho maior. Boa tarde, graça e paz a todos. Uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Desde já gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em Números, capítulo de número 14. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 20. Números 14, versículo de número 20. Diz a palavra do Senhor assim: E disse o Senhor: conforme tua palavra lhe perdoei. Porém, então, certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me,
eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Amém, irmãos? Amém. Interessante essa palavra que fala a respeito de um homem chamado Caleb. O Senhor, ele ministrou no meu coração a respeito desse homem, Caleb, né? E Caleb foi um dos 12 espias ali que Moisés ordenou a espiar a terra de Canaã, a terra a qual Deus prometeu para aquele povo do povo de Israel que saiu ali da escravidão do Egito. Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel, e de repente eles passaram por tantas coisas, atravessaram o Mar Vermelho, tiraram água, Deus fez eles tirar água da rocha, passou por tantas coisas ali, de repente eles chegam até aquela terra ali prometida ali, mas Moisés ele fala, vocês vão ir lá espiar a terra e ver como que é a terra, se existe forte, se existe muralhas, como é que é, se existe aldeias, como é que é o povo daquela terra, né? Vamos espiar aquela terra. E de repente Moisés pega 12 pessoas ali e manda espiar a terra. E diz a palavra que aqueles homens ficaram algum tempo ali vendo aquela terra. A terra era boa, realmente uma terra saudável, uma terra que dava frutos maravilhosos. E de repente esses 12 homens voltam ali e voltam com uma boa notícia, né? Trouxeram até um cacho de uva gigante ali, trouxeram as frutas e falavam, a terra é boa, Moisés, mas só que infelizmente tem gigantes. E ali o povo temeu, o povo ficou com medo, mas Caleb e Josué ali, eles tinham um espírito ali, assim como Deus falou ali, por causa do espírito de Caleb, o espírito de Caleb era diferente. E o Senhor, desde quando o pastor Leandro estava ministrando ali, falava a respeito do Espírito Santo de Deus. E o espírito de Caleb Deus já tinha feito uma promessa, Deus já tinha colocado algo no coração de Caleb, porque Deus ele já tinha feito uma profecia lá atrás, eu vou dar uma terra que manava leite e mel. E Caleb ele recebeu aquela palavra e ali colocou no coração, e quem realmente entende a palavra do Senhor, tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, independente das circunstâncias, independente dos gigantes, independente dos problemas, ele está pronto a desafiar. E ali, o Senhor ali, ele deu aquela resposta ali para Moisés, ali, Moisés, infelizmente, essa geração eles não vão entrar, mas só que Caleb, como ele tem um espírito diferente, ele entendeu. Eu vou prometer para ele que ele e a descendência dele vai entrar naquela terra. Irmãos, é maravilhoso essa palavra. Esse homem ali, 10 pessoas, deixou o povo ali confuso, e o povo temeu, e o povo preferiu, muitas das vezes ali chegar e falar, é melhor a gente voltar para o Egito. 10 pessoas falaram, e muitas das vezes a gente ouve aí fora, a voz do povo é a voz de Deus, a voz tem que ter muita gente, não, assim como já foi falado na tarde de hoje, eu não combinei nada com o pastor Leandro, você tem que ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus é que vai te falar. E ali, Caleb ele tinha uma certeza, se Deus prometeu, tem gigante lá, Deus prometeu, a gente vai, vamos ganhar, vamos vencer, mas só que infelizmente o povo deu crédito à voz dos 10 homens, e aqui no versículo de número 25, que Deus fala para Moisés, ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Mandou voltar e ir para o deserto novamente, por quê? Por causa daqueles 10 homens, a terra já estava ali, já estava tudo preparado, mas aqueles homens não tinham o Espírito Santo, não tinham obedecido, ouvido a voz de Deus, eles tinham um espírito de temor, um espírito de covardia, ele tinha um espírito de fracasso, um espírito de derrota, porque eles não acreditavam em Deus. E o Senhor ele ministrou tão grande no meu coração na tarde de hoje a respeito disso daí. Qual é o espírito que você tem? É o Espírito Santo de Deus? Aquele povo ali, ele passou por tantas coisas, ele estava na direção de Deus, passou por tantas coisas, passaram no deserto ali, mas só que eles passaram, mas quando chegaram diante de receber a promessa, eles foram covardes. O Senhor disse na tarde de hoje que o Espírito Santo de Deus, não é um espírito de covardia.
é um espírito de amor, é um espírito de verdade, é um espírito de vitória. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. O que já foi falado na tarde de hoje, o que o Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas está passando no deserto, está passando no vale, está passando no... Aonde você está passando? O que você está passando na tarde de hoje? Eu fico imaginando a respeito dessa palavra ali, Caleb ali, infelizmente ali, ele teve que catar e voltar junto com o povo, porque ninguém escutou ele nem Josué. Ele teve que voltar junto com o povo. Mas, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra, lá na frente nós vamos ler daqui a pouco. Ficou mais 45 anos esse povo ali, rodando no deserto, rodando. E o Senhor, Ele ministrou tão grande no meu coração, assim como já foi falado. Será que Caleb ele ficou murmurando, reclamando? Será que Caleb ali, ele ficou, nesse tempo, 40 e poucos anos, 45 anos ali, será que ele juntamente com o povo, ele tinha um espírito diferente ou ele agia diferente? E muitas das vezes o que está acontecendo no dia de hoje, esse tempo de escassez, as pessoas que dizem ter o Espírito Santo de Deus, eu vejo muitas pessoas dentro da igreja tem o Espírito Santo de Deus, pula, sapateia, pega fogo, mas quando está lá fora só reclama, murmura, espírito de derrota, fracasso. Vai falar com um cristão lá fora, eu estou fraco, é isso, é aquilo. Qual é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus habita nessas pessoas ou não? E ali o Senhor, Ele ministrou grandemente no meu coração. Foram 45 anos, Caleb, ele estava fiel naquela promessa ali. Vai chegar meu tempo, o Senhor prometeu. Eles não quis escutar lá atrás, mas o Senhor prometeu, falou que essa geração eles não vão receber, mas eu vou receber. Ele estava ali, fiel ali, crendo. É isso que o Senhor, Ele ministra no meu coração, independente de tanto tempo que está demorando a sua bênção, o seu milagre, aquilo que o Senhor prometeu, você tem que estar esse mesmo espírito, porque vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo, aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E em Josué, capítulo de número capítulo de número 14, versículo 5, aí já se passaram 45 anos, irmãos. Aí já não era mais Moisés morreu, entrou Josué na frente, e ali já não era mais, mas só que a promessa continuou. A promessa continuou ali no coração de Caleb, e ali de repente chega o tempo de dividir a terra que o Senhor prometeu. E no versículo de número 5 do capítulo 14 diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra é para sair e para entrar. Agora, pois, versículo 12: dá-me a este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades. Ali porventura o Senhor será comigo, para o expelir, como o Senhor disse.
Versículo 13: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Se passaram 45 anos, irmãos, e Calebe chega diante de Josué ali e fala assim: ei, lembra da promessa que foi feita lá atrás? Ei, ainda eu continuo crendo naquela promessa, e hoje eu vou receber aquela promessa. Eu vim cobrar minha promessa, Josué, me dá. Foi falado lá atrás, agora hoje eu quero receber, Josué. E no mesmo vigor que eu estava lá, o mesmo espírito que eu estava lá, aquela mesma gana, aquela mesma vontade, eu estou com essa mesma vontade hoje, eu estou até mais forte. Sabe o que o Senhor ele me falou no dia de hoje, irmãos? Muitas das vezes eu vejo crentes que passam o tempo, vai passando o tempo, e eu falo assim: estou fraco, não sou mais o mesmo, já passou, já estou velho, já não aguento mais, isso já não é para mim. Meu irmão, irmã, olha o que o Senhor ele fez através da vida de Calebe ali, passou 45 anos. A carne pode envelhecer, a carne pode ficar fraca, mas o Espírito Santo de Deus, ele continua o mesmo, ele continua operando, ele continua te levantando, ele continua fazendo na sua vida. O mesmo Espírito, a mesma disposição, a mesma vontade estava sobre a vida de Calebe. E muitas das vezes é isso que as pessoas no dia de hoje fazem. Vai passando o tempo de evangelho, vai passando o tempo de crente, né? Que nem dizem aí, quanto tempo você é crente? As pessoas falam: já passou um tempo, eu já estou até cansado, já estou fraco, não é o mesmo vigor. Mas Calebe ali, irmãos, era o mesmo espírito. A carne pode ser fraca, a carne pode ser cansada, mas eu tenho que ter a mesma visão, o mesmo foco, que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E o Senhor, Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Arranca esse desânimo do seu coração na tarde de hoje, arranca essa angústia do seu coração. O Senhor não tem esse espírito de angústia, esse espírito de derrota, esse espírito de desânimo. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Olha o que Calebe passou, irmãos, 45 anos, imagina ele ficar 45 anos ali ouvindo aquele povo no deserto, murmurando, reclamando, xingando, falando para Moisés era melhor eu ter voltado, mas Calebe estava ali. É a mesma coisa, o verdadeiro cristão é isso, irmão. O verdadeiro adorador é isso, independente do que está passando, as pessoas vão falar, a multidão vai julgar, vão falar que não dá jeito, que não tem jeito, mas você está firme na sua promessa, o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. As pessoas vão falar assim: nesse tempo de pandemia vai acontecer, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel, Ele falou, e eu não posso ouvir o que a multidão está falando, o que os outros estão falando. Eu tenho que ficar firme na promessa do Senhor para a minha vida. Você tem que estar firme na promessa do Senhor para a sua vida. Eu fico imaginando, irmãos, muitas das vezes eu viajo ali na Bíblia. Imagine o que esse homem passou, Calebe passou ali 45 anos ali, ouvindo aquele povo murmurar, reclamar. Mas ele estava ali quieto na dele e falando: não, o Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor falou que vai dar promessa para a minha herança. O Senhor vai dar promessa para os meus filhos, para os meus netos. Vai ser perpétua a minha herança. Eu vou até o fim, eu não vou desistir. É isso que o Senhor ele fala para você nesta tarde. O Senhor tem prazer naqueles que vão até o fim, não desiste. Por que você está pensando em desistir, largar tudo? Não é o tempo de desistir, não é o tempo de desanimar, não é o tempo de fracassar, não é o tempo de parar, não é o tempo de dar ouvidos para a voz da multidão. O mundo aí fora está falando tantas coisas, irmãos, está falando tantas coisas, mas você tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que o Senhor ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor falou, eu fico imaginando 45 anos Calebe ali, ouvindo o povo murmurando, reclamando. Assim como já foi falado na tarde de hoje, foi um povo ingrato, foi uma geração ingrata. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de hoje, irmãos, analisando, é a mesma coisa. O povo é ingrato, irmãos. Deus está livrando ele do Covid, e o povo está reclamando. Deus está livrando ele das doenças, das enfermidades. Deus está livrando do desemprego e o povo está reclamando. O
povo é muito ingrato. Eu vejo pessoas que entram pela porta da casa do Senhor, pede um emprego, Deus dá um emprego, daqui a pouco está reclamando, sabe por quê? Mas eu ganho pouco, só vive murmurando, reclamando. Não é o tempo mais disso, o Senhor, Ele fala, não é o tempo de murmurar, não é o tempo de reclamar, assim como já foi falado, é o tempo de agradecer. Não é o tempo de ficar olhando para o gigante, para os problemas, para a dificuldade. Imagine ali, quando Caleb e Josué foram com aqueles 10 homens ali, eles viram, né? Tinha gigante, tinha problema, tinha multidão, tinha grandes soldados, guerreiros, mas ele tinha uma promessa, ele tinha um Deus a qual eles criam que Deus podia fazer um sobrenatural ali. Mas infelizmente por causa dos outros, eles teve que pagar um preço. Por causa dos outros 10, o que aconteceu? Eles teve que caminhar mais um tempo. E muitas das vezes acontece isso na caminhada das pessoas, sabia? Do crente. Você ouve a voz do outro e não ouve a voz de Deus, e você tem que pagar um preço e caminhar mais um tempo, até você receber a promessa. Hoje o Senhor está falando com você. É o tempo de você ouvir a voz de Deus. É o tempo de você realmente se fortalecer e crer verdadeiramente na promessa que Ele te deu lá atrás, que vai se cumprir. Passou 45 anos e aquele homem estava com a mesma disposição, com aquele mesmo vigor. Eu quero, o Senhor prometeu, eu quero. É isso que o Senhor ele fala para você. Ei, se levanta, erga a sua cabeça. Não é o tempo de você desanimar. É você aí na sua casa, onde você estiver, espírito de derrota, espírito de desânimo, cai por terra em nome de Jesus. Eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida, assim como lá no começo. Ei, Espírito Santo de Deus, me reaviva nessa tarde, me dê um ânimo nessa tarde. Eu não posso ficar dessa maneira, eu não aceito. Hoje eu vejo tantos crentes com depressão, irmãos. Não aceita isso na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aqui esse homem Caleb aqui, ó. Ei, o que ele fala no versículo 7, o que ele fala para Josué, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Lá atrás ele sentia no coração dele que Deus ele podia fazer, que Deus podia operar o sobrenatural, que Deus podia dar aquela terra, porque o Senhor tinha prometido lá atrás. Ele sentia no coração dele, lá no início. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Irmãos, olha o que o Senhor está falando com você nessa tarde. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Quantos já caíram? Aí Salmo fala, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas das vezes a gente pensa que é o inimigo, muitas das vezes a gente pensa que é isso, muitas das vezes sabe o que é? Aquelas pessoas que infelizmente estavam na batalha, não deram ouvido à voz do seu general, não deram ouvido à voz de Deus e caíram no meio da guerra. Caiu para um lado, caiu para o outro, mas você está aqui, ó. Você está de pé. Mas pastora, como eu estou totalmente cheio, totalmente enfermo, totalmente... O soldado está tão ferido, mas o Senhor ele te dá ânimo através da palavra na tarde de hoje. Ei. Olha o versículo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Declara nesta tarde: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Você que tem crente nessa tarde querendo voltar para trás. Tem crente nessa tarde querendo desistir, largar tudo, mas o Senhor ele fala para você: é hora de você perseverar. É hora de você continuar, é hora de você realmente entender que o Senhor é com você, independente do que você está passando. Eu vejo muitas pessoas falando, mas o crente não vai passar por isso, não vai passar por aquilo. Passa, irmão, tudo passa. A gente passa. A gente passa por enfermidades, a gente passa. A gente passa por desemprego, a gente passa. A gente passa por situações financeiras difíceis, a gente passa, mas a certeza é que o Senhor lá na frente ele vai nos dar a vitória. Analisa a sua vida lá atrás. O que você passou já lá atrás? Quantas coisas você já passou lá atrás?
E você passou, e hoje você está aqui. Olha quanto tempo a gente está de pandemia, 2 anos. Faz 2 anos já. Covid isso. 1 ano e pouco já, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio Deus te livrou dessa praga, dessa peste, e você está aí de pé, e você não consegue agradecer a Deus. Você está aí na sua casa murmurando porque está te faltando algo, está murmurando porque o Senhor prometeu e ainda não cumpriu. Ei, se você ficar murmurando, reclamando, você não vai ver as promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida. Caleb, ele estava ali, depois de 45 anos, mas pastor, vai demorar tanto tempo? Não sei, o tempo de Deus, irmãos. Eu não sei qual é o tempo da promessa, não sei o tempo que vai se cumprir na sua vida, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, assim como Ele fez na vida de Caleb e de Josué ali, Ele vai fazer na sua vida também. Mas é necessário crer. É necessário crer, irmãos. Caleb, ele creu. Caleb ali, ele ouviu. Moisés ali direcionou o povo, Moisés falou, Moisés falava ali, e ele creu, ele tinha fé. É o que o Senhor está falando nessa tarde. É necessário você crer. É necessário você parar de murmurar. É necessário você parar de reclamar. É necessário de você falar toda vez: eu sou coitadinho, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, parece aquele desenho. Não, irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de ousadia. Não o espírito de fracasso, o espírito de derrota, não. O Espírito Santo de Deus é esse espírito de ousadia, espírito de... aquela ousadia que Caleb teve depois de 45 anos. Ei Josué, lembra da promessa lá atrás, Josué? Eu vim pegar minha promessa, eu quero minha parte. Eu quero minha parte, Josué. O que o Senhor prometeu, Ele se cumpriu, e agora eu quero minha parte. Ei Josué, o mesmo espírito que eu estava lá atrás, a mesma palavra que eu estava lá atrás, hoje eu estou a mesma coisa, Josué, eu não paro. É a mesma coisa, irmão. O verdadeiro adorador é isso, irmãos. O verdadeiro adorador é isso. Toda a gente canta, na igreja, quero ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, irmãos, não é você louvar bonito, não. O verdadeiro adorador é aquele que passa na prova, que passa na luta, que passa na dificuldade, que passa. Mas passa louvando, passa acreditando, passa confiando que lá na frente vai ter milagre, lá na frente vai ter bênção, lá na frente o Senhor vai fazer. É o que o Senhor está falando com você na tarde de hoje, irmãos. O Espírito Santo de Deus já era na vida de Caleb lá atrás. Tinha uma promessa, e ele tinha certeza. Ele tinha certeza que o Senhor ele ia fazer. E o Senhor ele fala para você nessa tarde: tenha certeza que o Senhor ele vai operar na sua vida. Que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu fico imaginando 45 anos ali. Passa ano, entra ano, e Caleb ali, olhando aquele povo murmurando, reclamando, e ele fiel na promessa. E as pessoas chegando: Caleb, a gente nunca vai entrar nessa terra prometida, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Falando, mas Caleb ali: não, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Vai chegar meu tempo que eu vou receber essa bênção. Vai chegar meu tempo que eu vou receber esse milagre. Vai chegar meu tempo que eu vou receber essa herança. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E acontece no dia de hoje a mesma coisa, irmão, comigo e com você. O Senhor prometeu algo para você, eu prometeu algo para mim, e as pessoas chegam e falam assim: não vai se cumprir, não vai acontecer. Desiste disso daí. Desiste dos seus sonhos. Isso daí é sonho de... Não, irmãos. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Eu vou ficar aqui firme na promessa. E muitas das vezes, irmãos, é sozinho que você passa. Muitas das vezes, a pessoa que está do seu lado vai acreditar na promessa. Você viu ali Josué e Caleb. E os 10 não acreditaram, mas eles acreditaram. Josué, ele foi para um lado, se tornou líder, mas Caleb estava ali, realmente crendo na promessa. Passou 45 anos e ali chegou o tempo de ele receber. Eu não sei quanto tempo o Senhor ele fala, mas se você realmente acreditar, se você realmente confiar, assim como confiou Caleb, você vai receber.
você vai receber aquilo que o Senhor prometeu. Eu vejo muitas pessoas aí fora frustradas, sabe por quê? O Senhor prometeu, não cumpriu, voltou para trás. Mas sabe por quê, irmãos? Porque achava que o tempo era dele, achava que o tempo era dela. Hoje, né, é o imediatismo, a gente pensa que é tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora, mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo de Deus. E quando Deus ele faz bom, perfeito e agradável, ele faz da maneira que aos nossos olhos a gente fala, nossa, eu nem imaginava que ia ser assim, mas você não imaginava, mas o Senhor ele já tinha, lá na frente já tinha feito aquilo que era para ele fazer. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele sabe, ele é o Criador, nós somos criaturas, nós temos somente obedecer, somente crer. Tem um versículo que fala, se crês verás a glória de Deus. O Senhor ele fala nessa tarde, se crês verás a glória de Deus. E nessa tarde, por que você está deixando esse espírito de temor, esse espírito de derrota entrar diante da sua vida? Esse espírito de desânimo, esse espírito de angústia, esse espírito de depressão, esse espírito de temor, você está com medo? Por que você está deixando tudo isso entrar sobre a sua vida na tarde de hoje? O Senhor ele fala na tarde de hoje, arranca tudo isso. Através da oração nessa tarde, arranca todo esse mal. Fala, eu não aceito. Eu não aceito esse mal sobre a minha vida. Isso que está tentando entrar no meu coração, na minha mente, eu não aceito. Eu lanço por terra. Ei, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Fiel é o que prometeu, ele vai cumprir na minha vida. E eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou dar testemunho de vitória. Eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. É isso, irmãos. Mas eu vejo muitas pessoas de outra maneira, sabe o quê? Só está de cabeça erguida, só está alegre, feliz, só está contente quando recebe a vitória, né? Só quando recebe, aí tá tudo. Não, irmãos, a gente tem que cada dia estar de cabeça erguida, mostrando. Glória a Deus, aleluia. Ei, hoje não foi o dia. Amanhã, se Deus me dá a oportunidade, vai ser amanhã. Mas também não foi, eu não sei quando vai ser, mas eu sei que vai ser. É isso que o Senhor ele fala. Você tem que ter esse mesmo ânimo que Caleb teve ali, ó. Mas por causa do tempo, por causa do que a gente acha, né, que tem que ser tudo do nosso tempo, tudo do nosso jeito. E aí vai passando o tempo e a gente se frustra no meio do caminho, sabe por quê? Porque vê alguém recebendo, vê o outro recebendo e você não recebeu. Muitas das vezes tem que ver, daí quer vir aquele espírito de inveja sobre a sua vida. Eu tenho inveja do irmão, tenho inveja da irmã. Não, irmãos, não tenha nada disso não. O que Deus prometeu para você é para você. E o que Ele fala para você é bom, perfeito e agradável, vai ser só para você. Mas vai ser no seu tempo, vai ser na sua hora. Eu vejo muitas pessoas dentro da igreja dessa maneira. O irmão recebeu, eu não recebi. O irmão recebeu agora, entrou agora, novo convertido, e já recebeu aquele milagre que eu oro tanto tempo. Por quê? Porque é um tempo de preparo, é um tempo de você se preparar, é um tempo de você realmente entender, porque talvez se você tivesse recebido no primeiro momento, você tinha feito igual aqueles 10 leprosos ali, pegou, recebeu a cura e não voltou mais para agradecer, não se preparou. Teve ingratidão sobre aqueles homens, mas um voltou para agradecer. E hoje você está passando por um processo, vai estar passando por um tempo, mas vai chegar o tempo que Deus ele vai operar, Deus ele vai fazer, Deus ele vai cumprir aquilo que prometeu. E muitas das vezes na igreja a gente vê muito dessas daí, irmãos. Novos convertidos, novas pessoas chegando e recebendo aquela bênção. Eu já passei por isso também lá no começo, lá atrás. Minha esposa era estéril, eu orava para ela ter filho, e muitas das vezes eu orava para pessoas que estavam chegando na igreja, e as pessoas, Deus dava para as pessoas e não dava para nós. Eu não entendia, eu falei, mas por que Deus não faz para mim e faz para eles?
Mas era um tempo de aprendizado, era um tempo que eu tinha que aprender, era um tempo que Deus tinha para me tratar, porque eu precisava de um tratamento, irmãos. Eu precisava ser tratado pelo Senhor. Mas nesse tempo eu não murmurei, nesse tempo eu não reclamei, nesse tempo eu não briguei, esse tempo eu somente criei, somente obedeci a voz do Senhor, e para a glória do Senhor Jesus, Deus fez na minha vida. E Deus vai fazer na sua vida também, irmãos. O que o Senhor está falando com você na tarde de hoje? Vou deixar mais uma vez esse versículo de número 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Declara nessa tarde, irmãos. E eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Independente do que eu estou passando nessa tarde. Eu não sei o que você está passando nessa tarde. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é um desemprego, não sei se é um problema financeiro, não sei se é um problema conjugal, eu não sei o que é, mas independente de tudo isso, eu perseverei em seguir ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Aquelas pessoas que falaram que aquela pessoa não tem mais jeito, é o alcoólatra, é o viciado, eu perseverei em seguir ao Senhor, e o Senhor libertou ele. Eu perseverei em seguir o Senhor, e o Senhor Ele fez na minha vida. Assim como fez na vida de Caleb. Deus deu a herança para ele. Deus prometeu, Ele cumpriu. Essa é uma quinta-feira profética, irmãos. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida lá atrás vai se cumprir. Mas essa tarde foi uma injeção de ânimo, para você se levantar e começar a buscar realmente o Senhor, a realmente entrar na presença do Senhor, assim como já foi falado. É o tempo de você orar, é o tempo de você buscar, é o tempo de você adorar, é o tempo de você louvar, é o tempo de você realmente estar na brecha, é o tempo de você realmente lutar, irmãos. Imagine Caleb ali, ele estava sozinho diante de uma geração, ele e Josué ali, todo mundo reclamava, murmurava, mas Josué e Caleb estavam firmes na promessa. O verdadeiro crente nessa época vai ser assim, irmãos. Os dias são difíceis, os dias são maus. Todo mundo está falando que não tem jeito, mas você está ali, vai ter jeito sim. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele é fiel. Então nessa tarde eu te convido a fazer esse momento de oração, para estar encerrando essa palavra na tarde de hoje. Eu não sou, assim como eu falo para o pastor Leandro, eu não sou pregador, eu somente falo o que Deus manda eu falar, e é assim, irmãos. Mas nessa tarde eu te convido a orar, onde você estiver, parar aí e orar. Ei, todo esse espírito de derrota, esse espírito de desânimo, esse espírito de depressão, esse espírito de angústia, esse espírito de temor vai cair por terra nessa tarde, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai te renovar nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu entro diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu sei que a Tua palavra não volta vazia, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tem vidas nessa live que estava precisando, Senhor. Precisando de ouvir essa palavra, de ouvir a Sua voz na tarde de hoje, Senhor. Porque não foi eu que falei, Senhor, foi somente um canal, um instrumento para estar ministrando a Sua palavra, Pai. Nessa tarde eu te peço, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé dela na tarde de hoje, Senhor. Eu repreendo todo esse espírito de desânimo, esse espírito de derrota, esse espírito de angústia, esse espírito de temor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, vai de encontro com esta vida na tarde de hoje. Renova. Ah, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, se for da sua vontade nessa tarde, meu Pai, aonde eles estiverem, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Espírito Santo de Deus, derrama os seus dons e talentos, Espírito Santo de Deus, oh Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro com esta vida na tarde de hoje, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que ela possa receber a vitória na tarde de hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço por esta rica oportunidade de estar levando a Tua palavra, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Eu te agradeço por este momento, Senhor, estar aqui juntamente com os meus irmãos, ó Pai, cumprindo o seu querer, cumprindo a sua vontade na tarde de hoje, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Continua esse propósito. Continua crendo, continua perseverando. Não pode parar, não. Não é o tempo de parar, é o tempo de você conquistar. Amém? Desde já agradeço a oportunidade e já vou estar passando para o pastor Leandro na tarde de hoje. Amém? Oh, glória. Palmas, louve ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Recebeu? Está recebendo? Continua recebendo? Glória a Deus. Aleluia. Então, para nós já estarmos encerrando aqui a nossa live, deixa eu agora falar o nome dos irmãos já atualizados, que assim, os irmãos vão chegando, né? Eles vão pegar assim, vai ali, chega uma hora que no finalzinho que entra uns assim, quase já na prorrogação lá e pega ali o final da oração, amém, e pegou. Depois vai lá, só clicar de novo lá na nossa página e ouvir novamente essa ministração. Então, quero já agradecer a vida da Elisângela, a minha esposa, a dona Idalina, o Francisco Zan, a Andréa Campos, a Lilian Félix, a Jaqueline, a Rosimeire, a Bia Ramos, a Cida Rodrigues, o Carlos, e apesar da minha irmã não colocar ali, eu vi a carinha dela ali, a Sheila ali. Então, dos outros eu não consegui ver, então, mas agora, nessa hora, nós vamos estar orando por essas vidas, orando por algumas que pediram, sim, uma oração específica, que foi o caso da Bia, o caso da Lilian, que pediram, e o caso da Elisângela, que pediu também para poder orar lá pela escola do meu filho Lucas, que com uma semana de aula que teve, daí já teve um professor que já acabou pegando Covid e agora a escola vai ter que ficar fechada por mais 15 dias. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com todas as coisas, mas nós temos que ter uma precaução maior. Não vamos fazer nada se não for a vontade de Deus. Deixe Deus fazer, deixe Deus mover e deixe Deus que o Senhor proteja também, cubra aqueles professores que estão nessa linha de frente aí, em nome de Jesus. E também vamos orar. Gostaria também de pedir nessa oração que nós orássemos pelo irmão Luiz. Ontem ele tinha entrado em coma e hoje, para a glória do Senhor, nós recebemos a mensagem que ele já saiu desse coma para a glória do Senhor. Mas ele está com edema no cérebro e nós cremos. Se os médicos falaram que agora é só milagre, então nós cremos neste milagre em nome de Jesus. Apresentar também a vida do seu Ulisses, que também os médicos falaram a mesma coisa. A vida do Eduardo, um bebê que nós estamos orando. A vida da Gisele e a vida da Vilma. O interessante é que todos eles têm em comum uma coisa, o decreto dos médicos, mas nós cremos naquilo que foi estabelecido pela palavra para a vida deles, em nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e vamos apresentar cada uma destas vidas, destas famílias na presença de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos ao Senhor por este dia. Obrigado pela sua palavra, obrigado, Pai, por nos ministrar, por nos ensinar e nos dar, Senhor, a condição de aguardarmos o seu tempo e aguardarmos da sua maneira, Pai, todos os desígnios que o Senhor tem preparado para nós. E agora, Pai, como igreja sua, como filhos seus, como aqueles que agora se apresentam diante do seu altar, nós oramos, primeiramente apresentamos, Senhor, a vida, Senhor querido, da Elisângela, a vida da Idalina, do Francisco, da Andréa, da Lilian, da Jaqueline, da Rosimeire, da Bia, da Cida, do Carlos e da Sheila. E especificamente quero agora orar e apresentar ali todos os professores e a escola ali onde meu filho Lucas está ali estudando. Que em nome de Jesus que o Senhor guarde, Senhor, essas pessoas
que muitas ali são, Senhor, de risco, mas guarda, Senhor, preserva a saúde deles, preserva, Senhor querido, ali o ambiente deles, e que em nome de Jesus que a sua presença esteja ali, quebrando, desfazendo, destruindo, despedaçando todo o jugo de Satanás, Pai, em nome de Jesus que a sua presença, Senhor, se manifeste e reine em nome de Jesus. Também, Pai, apresentamos a vida da Lília nas tuas mãos, apresentamos sua saúde, apresentamos a sua família diante do seu altar, que seja quebrado grilhões, algemas, amarras, todo tipo de investida e impedimento de Satanás, seja por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor restaure, renove e mantenha, Senhor, todas as promessas e mantenha a fé da sua filha em tudo aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Também apresentamos, Senhor, a vida da Bia, Senhor, e também a vida, Senhor, de todos da sua família. Que o Senhor guarde, que o Senhor ministre, que o Senhor despedace também todo tipo de impedimento, barreira, todo tipo de seta, dardo, laço ou investida do inimigo, Senhor, contra a vida dela e da sua família, em nome de Jesus. E apresentamos, Senhor, agora e te clamamos ao Senhor por este milagre na vida do Luiz, na vida do Ulisses, na vida do Eduardo, na vida da Gisele e da Vilma. Pai, nós cremos, a nossa fé, Senhor, ligada diante do seu trono. Pai, nós cremos na cura, nós cremos no seu milagre, nós cremos na restauração, nós cremos no renovo, nós cremos, Pai, em nome de Jesus. E que agora nós profetizamos, ó Senhor, e que assim venha à existência esta cura sobre a vida dos teus filhos. Que, ó Pai, nós profetizamos o que está escrito na sua palavra, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que eles sejam sarados, Pai, por a obra redentora que o Senhor realizou, ó Cristo, ali na cruz do Calvário. Que a sua presença venha, o seu querer se manifeste e a sua graça seja presente e evidente em nome de Jesus. Apresento e consagro cada uma destas vidas, destas famílias, destas pessoas, destes, Pai, que compartilharam, destes que estão ouvindo e destes, Pai, que estão, Senhor, passando por algum tipo de processo. Profetizamos o seu querer, a sua bênção e a manifestação da sua glória. Que a sua unção, Senhor, venha, o seu querer seja, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, sobre cada família, e aquilo que o Senhor preparou para cada família, para cada vida, venha à existência, Senhor, conforme aquilo que a sua palavra nos ensina, Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Então não esqueça, irmãos, nós vamos deixar não só na live, como também nos cultos de domingo que nós fazemos, nós vamos ter algumas mudanças, algumas alterações de horário, mas isso nós vamos passando, nós vamos orientando e nós vamos deixando os irmãos avisados. Mas que em nome de Jesus, que a presença do Senhor jamais falte e jamais deixe de se manifestar em sua vida. Nós te agradecemos a presença de cada um, agradecemos a vida de cada um e continuamos orando e intercedendo também em nome de Jesus. Que neste momento eu quero só te convidar, antes de nós darmos a bênção apostólica, junte a sua fé junto conosco, somente rapidamente, para clamar por algo. Senhor, graças te damos e apresentamos agora todas estas pessoas que estão neste livro de oração e todas essas pessoas que estão com estes propósitos, Senhor, nesta caixinha. Em nome de Jesus, que o Senhor vá à frente, vá adiante, resolvendo todo o problema, toda a circunstância. Retira, Senhor, este encantamento destas mentes, para que eles comecem a entender, comecem a viver, comecem a compreender e serem restaurados no seu entendimento para poderem viver aquilo que o Senhor preparou para eles.
Retira, Senhor, todo o mal. Retira, Senhor, todo o controle. Retira, Senhor, todo o tipo de paralisação na mente, no corpo, no coração, Senhor. E que a sua presença, Senhor, seja manifesta e reine de uma maneira grandiosa e poderosa em nome de Jesus. E assim profetizamos sobre estas vidas que o seu amor já está revelado e estas vidas serão impactadas pela sua presença em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos já pelo direcionamento, restauração e renovo destas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, somos gratos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Tenha um instante de tarde abençoado e uma noite abençoada na presença do Senhor.